Seja bem-vindo a mais um Drops aqui, esse curtinho aqui do Itacast, direto do Empreenda Summit 2024 em Portugal. Tô aqui com o Edson Mackenzie, palestrante do livro Pitch Perfeito. Edson, por favor, primeiro satisfação Honra é minha. ter você aqui, inclusive sensacional, né, a sua palestra e eh, acho que esse material do pitch, né, o pitch perfeito, ele fala de vou melhorar. Fala você, o que é o pitch perfeito? Legal, esse é meu terceiro livro, é um livro que é resultado de um curso que eu dei no Brasil todo para mais de 2.000 empresários, que é um dos segredos para que você possa criar um discurso incrível antes mesmo de você ter um negócio. Ele é um guia prático para que você possa vender e captar investimento. Foi um livro que eu tive um prazer muito grande de fazer, de compartilhar e que hoje está disponível para que as pessoas possam acompanhar e, enfim, traduzir melhor, da melhor forma que elas podem, o processo delas de vendas. Aqui no Empreenda Summit em Portugal, eu falei sobre business design, que é um guarda-chuva, que um dos caminhos é fazer o pitch, um Uhum. dos caminhos é venda. Mas você tem todo um universo de possibilidades, que é a parte de prototipação, validação, go-to-market, dados. Então, são muitos assuntos. Eu fiz aqui a apresentação de um guia essencial. Foi super interessante porque eu ajudei as pessoas a pensarem como elas podem documentar suas ideias e botar suas ideias em prática, transformando suas ideias em negócios. Isso é sensacional, porque eu falo assim, o empreendedor de forma geral, talvez ele não compreenda o que é um pitch, porque é uma linguagem muito relacionada à tecnologia e principalmente ao universo startup, né, ao business, de forma bem atual, bem contemporânea. E pensando no pitch, como que você descreveria para mim, para quem não entende o que é pitch e precisa saber o que é o pitch? O pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história do seu negócio. Essa frase eu construí, está no livro. Uhum. Ela foi a última coisa que eu escrevi, Isso é que legal. é a que mais me perguntam. E eu construí essa frase a partir do método que eu desenvolvi no livro, que ajuda basicamente a esse, que de construir um método rápido e impactante de você contar a história do seu negócio. Então, o pitch é uma forma que você tem de convencer as pessoas através de gatilhos mentais, estruturação de uma narrativa em que a pessoa entende o que você faz e ela está disposta a te pagar por aquilo que você está entregando para ela. Perfeito. E assim, ó, você chegou em Portugal quando? Cheguei em Portugal tem 4 dias. Não, 4 dias. perdão. Cheguei em Portugal tem 2 dias. 2 dias, tá. E a gente está aqui nessa preparação e tem sido muito legal fazer as missões, acompanhar, fazer as visitas técnicas, conversar com o governo local. Isso é muito bom. Eu gosto muito de participar dessas atividades, porque eu sinto que eu me conecto com todo mundo que está aqui. E interessante porque, assim, aqui quando a gente está um pouco nos bastidores, né, para você que tá vendo aqui a gente conversar, a gente vai conhecendo um pouquinho das pessoas e vai entendendo a dinâmica, né. E ouvir um pouco da sua experiência, ela, eh eh, inspira, né. A gente esteve junto ontem à noite, não foi filmado, né, e poucas pessoas tiveram o privilégio de estar lá, né, o pessoal VIP, não é. É. Mas, você, foi gestor, foi proprietário de um fundo de investimento? Como é que explica isso pra gente, como você se relaciona com esse universo, gigante do business? Eu fui fundador de uma empresa, né, do Videolog.tv, que é uma empresa que se manteve no mercado com plataforma de vídeo por mais de 10 anos. De lá eu trabalhei com a parte de consultoria e educação, e nos últimos 4 anos eu trabalho como Investment Director de diferentes fundos de investimento, Uhum. ajudando na relação entre fundos e as empresas. Então, basicamente, eu sou tipo o olheiro de futebol, quando vai buscar um talento, Legal. eu sou o olheiro daí dos fundos de investimento para encontrar novas oportunidades de investimento. Então, eu como gestor desses Hum. fundos, eu ajudei a encontrar e a captar mais de algumas boas centenas de milhares de dólares para essas empresas, para ajudar as empresas a crescer. Estava aqui agora há pouco, antes de entrar aqui, conversando com um empreendedor que tem uma ideia genial, que precisa captar alguns milhões de reais, e estamos aqui conversando sobre quais estratégias, com quais pessoas ele precisa fazer para encontrar esse dinheiro. Então, hoje em dia, essa tem sido a minha vida, né? Identificar novas oportunidades de negócio e ajudar esses empresários a encontrar as pessoas certas para poder botar esse dinheiro no seu negócio. Fantástico. E que de forma, a relação Brasil-Portugal, nesse universo de business, de relacionamento de network, de empreendedorismo, eh eh, consegue se encontrar? Acredito que Portugal é uma base super importante, em especial para brasileiros que ainda estão precisando ter um ambiente confortável no momento que eles pensam em internacionalizar. Obviamente, muitos brasileiros estão presentes em Portugal, até porque a gente aqui fala-se a língua portuguesa,
Porém, muito se engana que as pessoas daqui não falam inglês, muito pelo contrário. Hoje, no Brasil, quando você abre uma empresa de manhã, 1 mês depois, 2 meses depois, no máximo, você está pensando em vender para a cidade vizinha. Aqui em Portugal, quando você abre uma empresa de manhã, se você não está pensando em vender, pelo menos para a Espanha à tarde, você está perdendo tempo. Então aqui o empresário médio ou iniciante, ele já fala no mínimo inglês e espanhol muito fácil. Sim. Por quê? O mercado português ele é muito pequeno, então ele tem muito pouco cliente aqui. A competição é muito, muito feroz. Isso faz com que ele tenha que obrigatoriamente pensar em outras praças. Perfeito. No Brasil, não. No Brasil, como é um país de dimensões continentais, ele se vende muito para o seu próprio local. Uhum. Então, você tem 4, 5, 10 empresas, às vezes competidores, às vezes na mesma rua, e ele não tem problema, porque tem cliente para todo mundo. Então, é muito abundante em clientela. Ok. Então, então Portugal, ele é um ambiente para que você possa experimentar, você ter uma experiência, por exemplo, internacional. Uhum. Por ser um país onde você não precisa de visto, você pode chegar com muita facilidade, obviamente respeitando regras. E Claro. um outro grande ponto positivo, aqui você tem um acesso a crédito muito fácil. Uhum. Você tem um acesso a crédito hoje que te permite experimentar, inclusive a fundo perdido, coisas que normalmente você não consegue no Brasil. Então aqui, quando alguém quer te apresentar uma boa oportunidade de negócio, eles falam que você, sei lá, ganha 8% ao ano de rendimento. Isso é absurdo comparado ao Brasil. Você consegue fazer 30%, 40%, 50% de rendimento às vezes, dependendo do tipo de investimento que você faça, obviamente respeitando os níveis de risco. Uhum. Então, o fato de Portugal é um bom ambiente para que você possa experimentar uma certa quantidade de risco e automaticamente experimentar uma oportunidade de estar internacionalizado. Então, é um excelente lugar para pessoas que estão começando a pensar em globalizar suas empresas vir. E a partir daqui, se você consegue se consolidar aqui, a partir daqui vendendo para toda a Europa, através dessas linhas de crédito, linhas facilitadas de relacionamento, de negócios, você consegue a partir daqui pensar em outras praças, como até mesmo para a América Latina e também os Estados Unidos. Pô, isso, ouvindo você falar, né, sobre a questão da internacionalização e como é mais, talvez seja mais fácil vir para Portugal, investir, experimentar esse processo do que os Estados Unidos, por exemplo, que é o idioma, o inglês. Eh, Você acha que esse tipo de característica de risco ou de ação de empreender para o brasileiro, ele deve fazer parte desse planejamento de crescimento pessoal dele, ou você acha que isso é só para os grandes players? Eu acredito que todo empresário precisa pensar em globalizar o quanto antes, porque o fato de você pensar em vender para um país estrangeiro te obriga a manter a sua legislação, sua documentação, a ter uma governança em que você normalmente eventualmente acaba negligenciando dentro do seu próprio país. Então, o fato de você pensar de maneira global te abre um universo de possibilidades que você normalmente não consegue pensar quando você está agindo só localmente. Uhum. Então, uma expressão que a gente usa hoje no mundo das startups a expressão glocal. É você pensa globalmente, mas age localmente. Então, essa característica te traz cultura organizacional, te traz segurança, te traz previsibilidade de riscos e te traz principalmente a oportunidade de você se experimentar e se desafiar a conhecer novas oportunidades. Isso é extraordinário ouvir isso, porque isso motiva. Acho que o empreendedor ele precisa desse gás, né, motivacional, ele precisa de um combustível mental, né, e ir para fora do país, ou no caso, vir para fora do país, acho que não tenho certeza que mobiliza. Eu fui mobilizado dessa forma aqui, então para mim essa experiência tem sido extraordinária. E para fechar aqui, né, esse nosso bate-papo rápido, eh, se você pudesse deixar uma dica, para essa para o empresário, ou se você pudesse, dar um conselho para o investidor, você que tipo de conselho você daria, mas orientado aqui a esse eventos como esse da Empreenda? Acredito que o empresário, quando vem para eventos assim, ele precisa construir uma coisa que eu tenho falado nos últimos tempos, que é o netweaving. É uma coisa que eu acredito muito. O vem de weaving de tecer, né? De você. A gente está muito acostumado com o tal do networking, Uhum. mas em geral, o networking você acumula contatos e se aproveita desses contatos o máximo que você puder. Legal. No netweaving, não. Você
se conecta com pessoas diferentes e, ao se conectar com essas pessoas, você entende as necessidades delas e se contribui para que elas possam atingir seus resultados. Então, acredito eu profundamente que o netweaving ele é uma excelente oportunidade para você exercitar isso em eventos como esse. Em especial, se você está fora do seu país, quando você encontra um outro empresário também fora do seu país e você tem a mesma nacionalidade, existe ali um rapport, uma conexão, e você pode criar um ambiente ali de relacionamento. E outro ponto ultra interessante, além desse, de você se conectar e tá integrado ali, é o fato de você perceber que não é só você que está, às vezes, enfrentando dificuldades, enfrentando desafios, né? Então Uhum. você pode compartilhar. Então você entra já num nível mais restrito de pessoas que são. A quantidade de pessoas que já saíram do país é muito baixa, a quantidade de pessoas que estão empreendendo fora do país é mais baixa ainda. Isso faz com que você também se motive e se inspire em aprender com os erros de outras pessoas. É muito melhor e mais barato você aprender com os erros dos outros que com seus próprios erros. Fantástico. Fica esse conselho para você, senhor Edson Mackenzie. Obrigado, amigo. Mais uma Satisfação. vez, prazer estar com você. Prazer Que é honra meu. estar aqui. Obrigado à Revista Empreenda pela oportunidade de compartilhar meus estudos, minhas linhas de pensamento aqui no evento com vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Nos encontraremos. Um abraço para você.